Você já leu algum livro que mudou a sua vida, que abriu os seus olhos, expandiu a sua visão? Pois é, eu preparei uma lista hoje com vários livros desse tipo. Oi, pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se aconchegue, já venha fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura. E aqui a gente conversa sobre livros, rotina, fé e um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da minha vida aqui com vocês. Então seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família. Eu confesso que eu estava pensando em que tipo de vídeo eu poderia gravar para vocês, um vídeo que realmente fizesse sentido, sabe? Um vídeo que agregasse na lista de vocês, na vida de vocês. E eu estava olhando para essa estante aqui e me veio aquele pensamento assim de olhar para a minha outra estante que fica ao lado da mesa do escritório, fica aqui na frente, onde tem grande parte dos meus livros cristãos e de estudo também, né? Aqui no geral são os livros de ficção. E eu olhei para aquela lista, aquela pilha de livros e pensei, poxa, tem vários livros aqui que realmente me tocaram. Foram livros que eu não esqueci de forma alguma, por mais que já faz tempo, né, que eu li muitos deles. E foram livros que mudaram algumas coisas na minha vida, que ampliaram a minha visão, e por isso que eu vim compartilhar com vocês essa lista. Eu não vou chover no molhado, chover no óbvio de falar a Bíblia, por quê? Gente, eu sou cristã, eu sou evangélica da Assembleia de Deus, igreja bem tradicional, e a Bíblia é o livro que muda a minha vida todos os dias, porque a Bíblia é um livro vivo, né? O autor ele fala com a gente que é cristão, que acredita na Bíblia, entende que não é um livro simplesmente que aconteceu, é um livro que se revela pra gente todos os dias. Então, a Bíblia não vai entrar nessa lista, mas não entendam de forma alguma, por favor, que ela não é o principal, né? Que esse livro não é o principal que me encoraja a viver e a mudar todos os dias, né? De ser melhor todos os dias, de ser mais parecido com Cristo. Então, não vou colocar ela na lista, mas entendam que sim, este é o principal livro. Mas vou falar de alguns outros, todos eles são livros cristãos, mas foram livros que realmente me trouxeram algo novo. A ordem dos livros não está por mais importante, menos importante, mudou mais ou mudou menos, tá? Ela está bem aleatória, foi conforme eu fui pegando ali na estante, então não tem primeiro ao último, é só alguns livros que fizeram a diferença. Eu separei 7 livros para esse vídeo e vamos começar pelo primeiro, Louco Amor, do pastor Francis Chan. Eu já li alguns livros do Francis, é bem fininho, na grande maioria, pelo menos os que eu conheço, são livros mais fininhos, mas são livros extremamente profundos e que te tiram da zona do conforto. Aqui em Louco Amor, o pastor Francis Chan, ele vai mostrar para nós, como cristãos, o quanto às vezes a gente diz amar a Cristo, diz que é louco de amor por Jesus, que é apaixonado por Jesus, canta hinos tão bonitos na igreja, não perde um culto, não perde um ensinamento, uma escola dominical, mas na verdade o nosso amor, ou melhor, os nossos amores são outros. E a gente não tá tão perto de Jesus quanto a gente pensa, e a gente vai deixando para ele apenas o que sobra, sabe? Que quando a gente ouve uma história de algum cristão que deu a vida por amor ao evangelho, ou que mudou completamente a sua vida por amor ao evangelho, a gente pensa, nossa, que exemplo, sabe? Que crente fiel, que pessoa que ama Jesus, olha que exemplo. Quando na verdade isso não deveria ser a exceção. Atitudes como essa, atitudes de deixar a nossa vida ser totalmente guiada por Jesus, ser totalmente guiada pelo Espírito Santo, deveria ser a regra. E quando a gente visse, a gente não se espantasse tanto quanto a gente se espanta. Então ele traz muito disso. Esse livro é um tapa na cara atrás do outro e faz a gente olhar para nós mesmos e pensar: será que eu amo realmente Jesus? Será que eu realmente dou a ele o meu melhor? Ele é o primeiro na minha vida? Ou será que eu estou entregando para ele apenas o que sobra do meu tempo, quando sobra? Aqui tem muito. Meu Deus, esse livro ele tá todo marcado, todo marcado.
mas eu vou ler um trechinho aqui na página 111, deixa eu pegar aqui pra vocês, que enquanto eu tava folheando agora o livro, pra mostrar pra vocês, eu abri nessa parte e já foi assim. Vou ler aqui, ó, é o capítulo 7. O melhor da vida, mais tarde. A essa altura, você provavelmente já percebeu que tem uma escolha distinta a fazer. Deixar a vida acontecer, o que corresponde a servir apenas os restos a Deus, ou seguir ativamente na direção de Jesus Cristo. Você reconhece a tolice que há em buscar realização fora dele? Entende que é impossível agradar o Senhor de qualquer outra maneira, além de uma entrega total e sincera a Ele? Consegue captar a beleza e a alegria profundas de caminhar com intimidade genuína com Deus, nosso Santo Pai e amigo? O que você mais deseja? Ver Deus ou ter uma garantia de segurança pessoal? Esse livro, gente, é muito bom. Ele mudou muita coisa em mim e abriu muito os meus olhos. É um livro que eu quero inclusive reler, porque eu acho que é um livro que você tem que ler de tempos em tempos para relembrar o que realmente é importante, sabe? Onde a sua fé, onde o seu coração estão. Esse livro é sensacional. Se tem um livro que fez assim na minha cabeça e ao mesmo tempo me fez dar risada, é este aqui, ó. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse livro aqui, ai, gente, a gente vai ter a história, literalmente, de um aprendiz a diabo que está tentando um homem na Terra. Ele está aprendendo a tentar um homem e aprendendo a como fazer ele se afastar de Deus, né? Então, ele recebe cartas do diabo e falando, né? Ele meio que são correspondências dizendo o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, onde que ele acertou, onde que ele errou. E aqui você vai vendo o ser humano, que é a gente, como muitas vezes a gente é ludibriado, como muitas vezes a gente é facilmente enganado, facilmente manipulado. E como a gente às vezes pensa, nossa, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal pra ninguém, eu não quero mal de ninguém. Para aquelas pessoas que frequentam a igreja, né? Ah, eu vou à igreja todos os domingos, eu faço a minha parte. Mas na verdade, às vezes o nosso coração está tão longe de Deus, às vezes a gente é tão engolido pela rotina, que durante os nossos dias a gente não tem uma relação real com Deus, e aqui a gente vê que é isso que o diabo quer, literalmente. Às vezes ele nem quer te tirar de dentro da igreja, ele quer que você pense que tá tudo bem, quando na verdade você não fala com Deus há dias, há semanas, há meses, sabe? Você não ora de verdade. Não é aquela oração, ah, Jesus, obrigada pela comida, ah, obrigada pelo dia. Não. Uma oração sincera, uma conversa sincera, um relacionamento sincero com Jesus. Você não faz isso há dias, você não faz isso há meses e nem sente falta. Você não lê a Bíblia nem sabe mais quanto tempo. Então, ele vai mostrando muitas coisas, sabe? Ou aquelas mágoas que a gente fica, às vezes mágoas bobas. E tudo isso é um trabalhar do diabo para nos afastar de Deus. Então, assim, você lê o livro, você ri muitas vezes, porque acaba sendo um pouco engraçado, mas é assim, você tá rindo de você mesmo, sabe? Tá dando risada de você mesmo? Pois é, esse livro aqui é sensacional, C.S. Lewis é sensacional, vale muito a pena e, de novo, um livrinho super curto, bem fácil de ler. O próximo livro da lista, de novo, um livro bem curtinho, inclusive uma edição de bolso, é esse aqui, ó, A Cruz e o Punhal, do autor David Wilkerson. Esse livro, minha gente, o que ele tem de pequeno, ele tem de poderoso. O que ele tem de pequeno, ele tem de confrontador. Aqui nós vamos acompanhar a história de um pregador de uma cidade pequena que vê no noticiário alguns jovens que vão ser julgados por um crime, enfim, e ele resolve na vida dele que ele precisa salvar esses jovens. Claro que ele não faz isso da cabeça dele, né? Aquilo move com ele tão intensamente que ele entende que é um chamado de Deus, um chamado do Espírito Santo para recuperar aqueles jovens, mas é em outra cidade, é em outro lugar, e ele tem que deixar as coisas para trás, mas ele não consegue, ele vai atrás disso. Só que
esse ponto é só o início para uma grande missão, para um grande chamado. Ele conhece então esse subúrbio de Nova York, onde está tomado por drogas, por gangues, por violência, por muitas coisas, por situações de extrema vulnerabilidade social para muitas crianças, para muitos jovens, muitas famílias destruídas. E ele se vê nesse meio entendendo que tem um chamado de Deus para pregar o evangelho ali, mas é um lugar que chega a ser perigoso e ele passa por muitas situações de perigo, situações de dormir na rua, situações de ter que ir aprendendo como falar com esses jovens, como falar com essas gangues, e aos poucos, né, alguns desses jovens que estão envolvidos nesse mundo de violência, eles vão se convertendo ao evangelho. Mas é uma luta muito grande para que eles continuem, né, crendo de verdade, seguindo e tendo essa mudança de 360 de vida, porque eles estão em um ambiente muito difícil, né? É as drogas, é o álcool, é a violência de novo. Então ele vai trabalhando com esses jovens, você vai vendo a conversão desses jovens e vai vendo a mão de Deus sobre esse trabalho, sobre esses trabalhos que começam a ser realizados, o milagre que acontece dia após dia e como Deus vai realmente abrindo as portas, na verdade, e salvando muitas vidas. E esse pregador, esse pastor, ele na verdade foi responsável, inclusive, pelo início do Desafio Jovem, que eu sei que tem em vários lugares no mundo, são espaços, casas de reabilitação para jovens, e tudo começou com esse homem que deu ouvido à voz de Deus, deu ouvido ao seu chamado, mesmo parecendo uma loucura, mesmo parecendo algo extremamente perigoso, algo que poderia custar a vida dele. É incrível e é outro tapa na cara quando a gente tá simplesmente no nosso cômodo tranquilo e às vezes tem vergonha até de falar de Jesus para um amigo, para um colega de trabalho, para um colega de escola, sabe? Então, é muito bom de verdade. O próximo livro dessa lista eu já reli. Na verdade, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança ainda, em uma versão mais ilustrada. Não era a versão infantil, não, era uma versão já original, adulta, só que ela tinha algumas ilustrações, eu lembro disso. Eu não lembro qual era a edição, mas se eu não me engano ela tinha uma capa meio amarela e tinha algumas ilustrações durante o livro. E eu lembro que me chamou muito a atenção desde aquela época e se tornou um dos meus livros preferidos da vida desde a infância até hoje. Eu sempre gostei de ler, eu já falei isso pra vocês. Vou gravar um vídeo, inclusive, logo, falando novamente, né, sobre como eu comecei a ler. Eu já fiz um vídeo desses, mas faz bastante tempo, então eu vou gravar um novo vídeo sobre isso. E um dos livros, então, né, como eu falei, que eu li quando criança e que me marcou muito e que eu já reli e vou reler de novo, com certeza, porque eu amo demais esse livro, é esse aqui, ó, O Peregrino. Esse livro aqui é um clássico da literatura e da literatura cristã. Ele foi publicado, a primeira parte dele, em 1678 e a segunda parte dele em 1684. Então, assim, é um livrinho bem novo, como vocês podem perceber, e ele traz uma alegoria da vida cristã. Ele é contado como fosse uma história. Esse aqui também tem algumas ilustrações. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Também tem algumas ilustrações. E ele vai contando uma jornada de um peregrino, né? De um peregrino ao seu destino final, ao seu alvo. E daí ele vai passando por todas as situações que a gente às vezes passa na nossa vida. Por momentos felizes, por momentos de profunda tristeza, por momentos de distração. Vão ter momentos em que ele é atraído para ser retirado do caminho, do lugar onde ele quer chegar. Então é um livro que mostra exatamente a nossa corrida, né? Como dizia Paulo, a corrida até o alvo final, que é Cristo. E ele vai mostrando isso de uma forma alegórica, fantasiosa, digamos assim, e é maravilhoso. Esse livro, fininho de novo, mas é incrível, é uma leitura sensacional e com certeza fez eu enxergar essa caminhada cristã, principalmente quando era criança, né?
com outros olhos, vendo como uma história e entendendo a minha vida, a minha posição ali. É muito bom. O próximo livro tem resenha aqui no canal, uma resenha acho que um pouquinho mais antiga, eu vou deixar o card aqui para vocês, mas é este aqui, ó, Frida Wingen, é uma biografia da Mulher de Deus, esposa de Gunnar Wingen, pioneiro dessas Assembleias de Deus no Brasil. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sou da Assembleia de Deus e a Frida, ela foi esposa de um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, do Gunnar. Veio ele, o Gunnar Wingen e o Daniel Berg lá pro Pará, para Belém do Pará, onde começou a Assembleia de Deus no Brasil. E ela era esposa desse homem de Deus também. E a gente vai ver como que foi para ela, uma mulher, né? Nós estamos falando lá em 1911, que foi quando a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil, vir para outro país, outra cultura, outro idioma, e ter a família dela e todos os momentos difíceis, os momentos também de alegria, mas nossa, quantos momentos difíceis essa mulher enfrentou, a sua família enfrentou, e o desfecho da história dela nem é tão feliz, mas a gente sabe que foi uma mulher que dedicou a sua vida ao Evangelho, foi uma mulher que dedicou a sua vida a Deus, mesmo não sendo tão valorizada em vida quanto mereceria, talvez, a gente sabe o quanto ela viveu e se entregou, independente disso, pro Evangelho, pra causa, por Jesus. Isso mostra pra gente, mostrou muito pra mim, que servir a Cristo vale a pena, independente de tudo e de qualquer coisa, se você vai ser visto, se você não vai ser visto, se você vai ser aplaudido, se você não vai ser aplaudido. É uma história de uma mulher de fé e uma guerreira de verdade, assim, é muito bom. O penúltimo livro dessa lista é fininho de novo, gente, só tô trazendo um livro fininho pra vocês, mas assim, com um potencial de explodir a mente de vocês, de abrir a visão de vocês. E esse aqui é do Max Lucado, super conhecido, né? Todo mundo acho que conhece, cristão ou não cristão conhece o pastor Max Lucado, porque tem muitos livros dele, inclusive vários livros devocionais e tudo mais. E esse aqui, ó, Um Coração Igual ao de Jesus. Lições e exemplos do Filho de Deus para uma vida mais feliz. Tem várias marcações, né, nesse livro. É outro livro, assim, que tocou profundamente em como a gente olhar as pessoas com o olhar de Jesus, tentar amar as pessoas como Jesus nos ama, fazer para as pessoas e com as pessoas aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente, mas não só isso, mas naquele olhar de amor, de cuidado que Jesus tem pelas nossas vidas. Então, assim, é um livro sensacional, maravilhoso, tem várias anotações, olha só. Ter o coração igual ao de Jesus é se alegrar quando uma alma é salva, quando uma vida é transformada. Aqui são anotações minhas do livro, tá? Para sermos iguais a Jesus, não podemos desistir. Temos que permanecer na caminhada. Tem muitas coisas aqui, tem muitos post-its. Olha só, eu peguei um trecho aqui, porque também é outro livro que está super marcado. E esse trecho está na página 38, diz o seguinte... se Jesus achava inteligente se familiarizar com a Bíblia, nós não deveríamos fazer o mesmo? Se quisermos ser como Jesus, devemos ter um tempo regular para falar com Deus e ouvir a sua palavra. Ouvir a Deus é uma experiência direta. Eu tô pegando trechos, tá, gente? Mas assim, é muito bom, porque faz a gente querer se conectar ainda mais com Cristo, estar mais perto dele, e vendo que para isso a gente não precisa de coisas mirabolantes, a gente precisa do simples, do básico, que é orar e ler a Bíblia. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente, e é assim que a gente consegue se relacionar com Cristo no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, sabe? É fininho, mas assim, vale muito a pena. O último livro dessa lista é mais um clássico da literatura cristã, esse aqui, ó. Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Esse livro aqui, ele é de 1896, tá? Foi publicado pela primeira vez em 1896. E eu tenho essa edição de capa de folha branca. Não gosto, né? Folhinha amarela é muito melhor. Devem ter edições com capas... com folhas, invoquei em capa, com folhas amarelas. Inclusive, se tiver, eu vou dar uma olhadinha ali na Amazon, se tiver eu vou deixar o link pra vocês, porque folha branca, né, minha gente? Não dá.
Aqui nós vamos ter um romance, digamos assim, uma história realmente, onde um pastor de uma igrejinha, de uma cidade, ele desafia a sua comunidade cristã a realmente se questionar o que faria Jesus em determinadas situações antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, sabe? E aí vão ter algumas pessoas que vão levar essa pergunta a sério, que vão sair da igreja e não vão deixar o sermão lá na igreja, sabe? Vão levar para segunda-feira, vão levar para o seu dia e começam a se perguntar: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, de que forma ele agiria? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele falaria? E aqui nós vamos ter muitas transformações, muitos desafios, porque por mais que a gente diga que é cristão, por mais que a gente diga amar a Cristo, será que a gente age realmente como ele agiria? E aqui nós vamos ter situações como, por exemplo, um homem que era dono de jornal e ele lida com as publicidades no jornal, mas entra uma empresa que quer fazer uma publicidade, que quer investir financeiramente naquele jornal, que não condiz com a fé, que não condiz com o que é certo, que não condiz com o que ele acredita, mas, em contrapartida, é muito dinheiro, e esse dinheiro vai fazer com que o jornal se mantenha de pé, vai fazer com que os funcionários tenham os seus salários. O que ele faz? O que Jesus faria? Jesus provavelmente não anunciaria, não deixaria esse anunciante no seu jornal, mas como pagar a conta no final do mês, sabe? São decisões que são difíceis. E tem muitas outras aqui, você vai se colocando no lugar dos personagens e vai trazendo essa questão para a sua vida. Isso faz... Eu já trabalhei com pré-adolescentes na igreja e eu dou aula na escola dominical. Já dei aula para crianças e pré-adolescentes e hoje estou dando aula para os jovens. E algo que eu geralmente trago, assim, porque me marcou muito esse livro, de falar, sabe, quando você tá em casa, quando você tá no seu dia a dia, se você acha que Jesus não faria aquilo, provavelmente ele não faria. E se ele não faria, você não deve fazer. Por mais difícil que seja deixar de fazer ou agir de uma forma diferente, a gente precisa colocar na balança o que realmente importa. Então, assim, é sensacional. Esses são os 7 livros, então, que eu trouxe para vocês hoje. Todos eles são bem fininhos, tá vendo? Como vocês podem ver, todos eles são curtos, mas são livros extremamente poderosos, com conteúdos que vão edificar a sua vida, que vão ampliar, vão abrir a sua visão e, quem sabe, você consiga mudar aos poucos algumas coisas que precisam ser mudadas, sabe? Ou melhorar naquilo que precisa ser melhorado. Porque nós vivemos em constante evolução, nós vivemos em constante mudança e acredito que todos nós queremos ser pessoas melhores a cada dia que passa, né? Então são livros que com certeza vão falar com você de alguma forma. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, me conta aqui nos comentários se já leu algum desses livros, ou também deixa aqui nos comentários qual livro ou quais livros mudaram a sua vida, se abriram, ampliaram a sua visão. Deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar conhecer também, saber se eu já li ou não, adicionar à minha lista. A gente se encontra no próximo vídeo e também nas redes sociais, basta procurar Elaíse Cidral em todas as redes, é bem facinho. E se você é novo, de novo, não sai do canal sem se inscrever, vem fazer parte dessa família. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.